ouviram falar do HPV? É um vírus muito comum entre nós. O nome científico dele é papilomavírus humano. Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV. Alguns deles podem causar vários tipos de câncer, como o câncer do colo do útero, de vagina, de vulva e de ânus. Mas o que mais nos preocupa é o câncer do colo do útero, o terceiro tipo que mais atinge mulheres brasileiras, causando cerca de 15 mil novos casos e 5 mil mortes a cada ano no país. O câncer causado pelo HPV não aparece logo. Ele costuma aparecer 20 ou mais anos depois da infecção, que na grande maioria das vezes não causa sintomas e é silenciosa. Por isso, fazemos exame de Papa Nicolau. Desde 2006 existe vacina que protege as jovens desses tipos de câncer e também das verrugas genitais. Ela já é utilizada em mais de 130 países e adotada por inúmeros programas nacionais de vacinação. No Brasil, desde 2007, está disponível nas clínicas privadas. E por que vacinar as meninas em idade tão precoce? Porque a vacina é muito mais eficaz nas meninas mais novas. Elas produzem 10 vezes mais anticorpos do que as mais velhas. Anticorpo é proteção. Além disso, vacinar antes que elas possam ser expostas ao vírus HPV, sem dúvida, é muito melhor. Muitas informações equivocadas têm sido divulgadas sobre a vacina HPV, principalmente por meio das redes sociais. Mas o que é de verdade sobre a vacina HPV? Alguns fatos. Mais de 130 órgãos regulatórios mundiais, inclusive a nossa Anvisa, aprovaram e licenciaram a vacina. Desde 2006, já foram aplicadas mais de 200 milhões de doses em todo o mundo, sendo que 10 milhões delas aqui no Brasil, sem registro de eventos adversos graves causados pela vacina. Os eventos adversos que ocorreram e foram notificados depois de algumas meninas terem sido vacinadas, na grande maioria das vezes, depois que esses casos foram investigados, ficou claro que não foram causados pela vacina, mas uma grande coincidência. Países como a Austrália, por exemplo, que adotaram a vacina desde 2007, já observaram resultados positivos para a saúde das mulheres. Mais de 50% de redução dos exames de Papa Nicolau alterados e de lesões que antecedem o aparecimento do câncer do colo do útero. Além da proteção, o que mais a vacina pode causar? Na grande maioria das vezes, reações adversas leves, como acontece com as outras vacinas. Dor, vermelhidão, inchaço no local da injeção. Ainda que raramente dor de cabeça e febre, em geral de leve intensidade, podem acontecer e desaparecem em 24, 48 horas após a administração da vacina. Desmaio depois de tomar injeções, inclusive vacinas, fazer exame de sangue, doar sangue, principalmente entre meninas e adolescentes, acontecem e não é diferente com a vacina HPV. Por isso, é sempre bom vacinar a adolescente sentada e esperar um pouco antes de deixá-la entrar. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Para tirar suas dúvidas sobre a importância das vacinas, vamos esclarecer as 8 principais mentiras que rolam por aí sobre a vacinação. Mentira 1. Vacinas causam autismo. É mentira! Um médico levantou essa hipótese em 1998, com um estudo falho. Esse médico foi desmentido e perdeu o direito de exercer a medicina. Não há qualquer ligação científica entre o autismo e a vacina. Mentira 2. Quem tem uma boa higiene não precisa se vacinar. É mentira! Uma higiene adequada, como lavar as mãos e usar água limpa, ajuda a nos proteger de doenças infecciosas. Mas as infecções podem ser transmitidas pelo ar e causar até morte. Por isso, devemos sempre manter atualizada a caderneta de vacinação. Mentira 3. Vacinas têm efeitos colaterais prejudiciais. É mentira!
A maioria das reações são pequenas e temporárias. Pode ser apenas uma dor no local da injeção ou uma febre ligeira. Mentira 4. Algumas vacinas causam a síndrome da morte súbita infantil. É mentira! Falsamente, dizem que as vacinas contra a difteria, tétano e coqueluche e contra a poliomielite têm relação com morte súbita de crianças. É que essas vacinas são aplicadas em um momento em que os bebês podem sofrer essa síndrome e é só uma coincidência. Mentira 5. As doenças já foram eliminadas do Brasil. É mentira! Muitos não se vacinam pensando que as doenças se tornaram raras em muitos países. Mas, no mundo interligado, as doenças podem atravessar fronteiras e infectar qualquer pessoa. Mentira 6. Doenças são apenas infelizes fatos da vida. É mentira! Não devemos considerar doenças como acidentes. Muitas podem ser evitadas com vacinas e não têm que ser consideradas fatos da vida. Infecções podem causar complicações de saúde e até mortes. A forma mais eficaz de prevenção é a vacina. Mentira 7. Sobrecarga do sistema imunológico. É mentira! O nosso corpo suporta receber mais de uma vacina ao mesmo tempo. Isso não causa aumento de reações adversas. Várias vacinas aplicadas ao mesmo tempo significam menos visitas ao posto de saúde ou hospital e uma maior probabilidade de que o calendário vacinal seja completado. Mentira 8. O mercúrio nas vacinas faz mal. É mentira! Não existe evidência que sugira que a quantidade de mercúrio utilizada nas vacinas represente um risco para a saúde. Elas são seguras e testadas antes de estarem disponíveis nos postos de saúde. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil! Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Olá, meus amigos do YouTube. Muita gente tem feito perguntas sobre a vacina do sarampo. Será que eu tenho que tomar? Eu já tomei quando era criança, ou eu tive sarampo quando era criança. Há uma série enorme de dúvidas. Nós temos essa matéria, o link está aqui na descrição, com todos os dados. Mas eu vou tentar resumi-los, eu vou ser obrigado a ler, porque são muitos. Então, o que diz o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde diz assim: devem ser vacinados todos os indivíduos de 1 a 29 anos de idade que não tomaram 2 vacinas do sarampo. No passado se vacinava só uma vez. Então, quem não tomou a segunda dose e está entre 1 e 29 anos deve ser revacinado. Segundo, adultos de 30 a 49 anos de idade, sem comprovação de nenhuma dose, devem receber pelo menos uma dose da chamada vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, quem está entre 30 e 49 e não tem comprovação de que tomou essa vacina tríplice viral, tem que tomar. Ela protege não só contra o sarampo, como contra a cachumba e a rubéola. Profissionais de saúde, que são médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, etc., independentemente da idade, devem ter comprovação de que receberam 2 doses válidas a partir de 1 ano de idade e com pelo menos um intervalo de 1 mês entre elas. Então, se você é profissional de saúde, tomou 2 doses da vacina com 1 mês de intervalo de uma para outra, você está protegido. Caso contrário, tem que revacinar. Agora, São Paulo teve mais de 600 casos de sarampo já. Infelizmente, era uma doença que tinha desaparecido, né? Voltou. São Paulo adotou medidas de cautela um pouco mais rígidas. E diz o seguinte, que todas as crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, entre 6 meses e 1 ano praticamente, devem ser vacinadas. Anteriormente, o Estado de São Paulo só vacinava crianças a partir de 1 ano. Agora não, isso mudou. Entre 6 meses e 1 ano deve tomar a vacina e aí segue a programação normal de acordo com a caderneta de imunizações. Então, no município de São Paulo,
todas as pessoas entre 15 e 29 anos devem ser vacinadas, incluindo os jovens que estejam em dia com o calendário vacinal e tenham recebido as 2 doses indicadas. Percebe? O Ministério não diz isso para o país todo, mas na cidade de São Paulo, como nós temos esse número grande de casos, aí nós estamos vacinando todos de 15 a 29 anos, mesmo que tenham tomado as 2 doses da vacina. Os que não tomaram as 2 doses aí, com muito mais razão. Contraindicação. A vacina está contraindicada para quem? Não devem tomar a vacina os menores de 6 meses de idade. Começa com 6 meses, vai até 1 ano. Pode vacinar sem problema. Agora, abaixo de 6 meses, não. As gestantes não devem tomar a vacina. Mulher grávida, de jeito nenhum. E as pessoas em estado de imunodepressão. Pessoas que têm doenças mais graves, que têm câncer avançado, pessoas que têm, fizeram tratamentos que debilitam a imunidade, como transplantados de órgãos, etc. Né? E como essas pessoas às vezes tem um grau de imunodepressão que varia muito, você tem quadros imunodepressivos leves até quadros de profunda depressão imunológica, então é lógico que aí a administração da vacina fica a critério médico. Olha, sarampo não é brincadeira, é uma doença potencialmente grave que pode evoluir com complicações que levam à morte. Na descrição do vídeo tem um link com as matérias sobre vacinação contra o sarampo no nosso site. Não deixe de ler e tome a vacina. Até a década de 80, o sarampo foi uma das principais causas de morte na infância, principalmente nos menores de 1 ano de idade, causando graves sequelas nas crianças que sobreviviam, como doenças neurológicas, respiratórias, além das dificuldades no aprendizado escolar, cegueira e surdez. Chegamos a registrar mais de 120 mil casos em apenas 1 ano. Com as campanhas nacionais de vacinação e atingindo elevadas coberturas vacinais no calendário infantil, o PNI conquistou para o Brasil, em 2016, o certificado de eliminação do sarampo. Mas aí as pessoas deixaram de se preocupar com a doença, as coberturas vacinais caíram e o sarampo voltou a provocar surtos entre nós e mortes voltaram a acontecer no Brasil. A vacina é a nossa maior aliada na luta contra o sarampo. Mantenha a sua vacinação em dia e a da sua família. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, muito sério, que é sobre vacinas. Bom, todo mundo sabe que vacina é importante, que vacina protege contra doenças, mas você sabia que a vacina, depois do aleitamento materno, é o que mais reduziu a taxa de mortalidade infantil no mundo e que várias doenças foram erradicadas e inclusive diminuíram muito a mortalidade porque hoje existem as vacinas? As vacinas são algo extremamente importante, então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, vamos falar sobre as vacinas do primeiro ano de vida, sobre as diferenças entre o público particular e aproveitem, se inscrevam no canal, dá o seu like, coloque o seu comentário, que dúvidas que vocês têm a respeito de vacina, porque quanto mais vocês comentarem e escreverem aqui pra gente, mais eu vou conseguir esclarecer sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, por que a vacina é importante? A vacina, no primeiro ano de vida, a gente fala assim, poxa, da vacina, meu bebezinho tão novinho, tão indefeso, será que, vale a pena? Uma coisa muito importante é que o bebezinho, por ser muito pequeno, ele ainda não tem um sistema imunológico totalmente maduro e é justamente nesse período que o bebê está mais suscetível a doenças e ele pode inclusive pegar doenças graves. Então por isso que existem datas e períodos corretos que a gente deve vacinar o nosso filho, justamente para protegê-lo contra essas doenças. Então não precisem ficar com medo, eu sei que tem muita gente que
fala, existem teorias e várias coisas falando sobre que vacina pode levar a algumas doenças, pode levar a alguns problemas. Na verdade, não existe nada comprovado. Pelo contrário, a vacina é muito importante, é ela que é capaz de proteger seu filho e salvar vidas. Então, não bobeia com isso não, vacine seu filho, que isso é muito importante. Bom, gente, então a gente sabe que existem algumas diferenças da vacina do público e do particular. As vacinas do público é as que estão incluídas no Programa Nacional de Imunização, que é o programa do governo, do Ministério da Saúde, que vai dar as vacinas de forma gratuita nos postos de saúde. E no particular, existem algumas diferenças, porque eles têm algum sorotipo a mais, ou tem uma cobertura vacinal maior, que aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, e se for possível, é interessante você ter essa cobertura vacinal maior. Gente, vamos lá então, mês a mês, quais vacinas que seu bebê tem que tomar, quais são as particularidades de cada uma, a diferença público-particular, vamos entender um pouquinho melhor isso, descomplicar um pouco. Tá bom? No segundo mês, que vacinas que o bebê tem que tomar? Então, no nascimento, o bebê foi lá, tomou as vacininhas de BCG, hepatite B. Ele só vai ter que tomar as primeiras doses de novo ao segundo mês. Quais vacinas são elas? Vamos primeiro, então, falar do Sistema Único de Saúde, as do público. O bebê tem que tomar a vacina pentavalente, mais a vacina inativada da polio, a gente abrevia como VIP. Depois, a vacina de rotavírus e a vacina pneumocócica. Quais são as diferenças? Então, vacina pentavalente. São 5 doenças, certo? Pentavalente. Ela é celular, então isso é uma coisa importante, diferenciar do particular, que por ser celular ela pode dar mais reação, dar mais febre, deixar o bebê caidinho. A gente fala que é uma reação que chama choro inconsolável, e isso, o bebê fica muito choroso mesmo. E em raros casos, pode acontecer, é bem raro, que pode dar convulsão. Mas isso é bem raro, tá? Mas é importante saber. Quais vacinas, então, é da pentavalente celular do posto? Difteria, tétano, pertussis, hepatite B e hemófilos influenza. O componente celular, que a gente já sabe, dá mais reação. Depois, rotavírus. Rotavírus é um sorotipo só, diferente do particular que a gente vai ver. E a pneumocócica, que é decavalente. São 10 sorotipos, também um pouquinho diferente, né, do particular. Então, essas são as vacinas. Vamos falar um pouquinho das do particular de 2 meses. Quais que a gente tem? A hexavalente. Então, é a pentavalente, que seria a pentavalente só que acelular, então ela não tem um componente celular, que daria mais reação, então ela dá bem menos reação, menos febre, menos choro, então muitos pais acabam optando por essa, ser mais tranquilinha. São as mesmas doenças, então teria tétano pertussis, hepatite B e hemófilos, mais a VIP, só que tá tudo englobado numa vacina só, então é a hexavalente, 6 doenças em uma picadinha só também, do posto são 2 picadas. Depois, qual que é a outra vacina? Do rotavírus. Rotavírus são 5 sorotipos no particular, então tem uma proteção maior contra um sorotipo do posto. E a outra, que é a pneumocócica, você tem a pneumocócica 13 valente, são 13 sorotipos, 3 sorotipos a mais do que do posto de saúde. Tá bom, pessoal? Essas são as vacinas de 2 meses. Bom, e no 4º mês, quais vacinas são? Então, novamente, você vai ter a segunda dose das vacinas que foram feitas no 2º mês. Então, vamos lá, no posto de saúde, pentavalente celular novamente, difteria, tétano, pertussis, a hemófilos e hepatite B, e a vacina inativada da polio. São 2 picadas novamente e é aquele componente celular que dá mais reação. A segunda dose da vacina de rotavírus, que também no posto de saúde é só um sorotipo vacinal, que só protege contra um sorotipo, e a pneumocócica decavalente, que são 10 sorotipos. Esses são as do posto. Então, as vacinas de 4 meses do particular. Novamente, a pentavalente, a celular, com aquele componente que dá menos reação, lembra? A rotavírus, que são 5 sorotipos, então 5, ao contrário de 1 no posto de saúde. E a pneumocócica, 13 valente, 3 sorotipos a mais, diferente do posto que são 10 sorotipos. Tá bom? Essas são as do 4º mês, gente. Bom, e as vacinas do 6º mês, quais são? Novamente, então você vai ter a 3ª dose da pentavalente no posto de saúde, pentavalente celular, que dá um pouquinho mais de reação, a vacina inativada da polio, que é a VIP, então 2 picadinhas. Depois não vai ter a 3ª dose da rotavírus, no posto de saúde não tem essa 3ª dose e não vai ter a 3ª dose da pneumocócica, são só 2 doses no posto de saúde. No particular, você vai ter a hexavalente, a celular, aquele componente que dá menos reação, você vai ter a pneumocócica, 13 valente, a 3ª dose, e a rotavírus, que tem 5 sorotipos, também a 3ª dose. Essas são as vacinas dos 6 meses.
No sexto mês também tem a vacina da gripe, a vacina contra a influenza, que quando o bebezinho toma a vacina pela primeira vez, são 2 doses. Então ele vai tomar essa primeira dose a partir do sexto mês e a segunda dose 1 mês após, com 7 meses. Lembrando que essa vacina ela é sazonal, então é muito importante você tomá-la antes do começo da época da gripe, lá para março, abril, pois você vai ter a incidência muito maior nos períodos de outono e inverno. E ela protege contra os sorotipos da influenza. Quais são as diferenças também, de novo, do público e do particular? O público, você tem a vacina trivalente, ou seja, tem 3 sorotipos do vírus da influenza. E no particular, você vai ter 4 sorotipos. Então, você vai ter um sorotipo a mais no particular da vacina da gripe. Tá bom, pessoal? A partir do sexto mês pode ser tomada. Se o seu bebezinho não tomou no sexto mês, mas ele não tomou a vacina ainda, deve tomar, é importante. Adulto, criança, idoso, gestante, lactante também pode e deve tomar essa vacina. Então, pessoal, nesse vídeo foi a primeira parte sobre vacinas. A gente falou um pouquinho sobre a importância das vacinas. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as outras vacinas. Depois coloque seus comentários, as dúvidas que vocês têm. Não esqueçam de curtir e compartilhar aqui. Até a próxima! As meningites bacterianas são doenças extremamente graves no nosso país, acometendo todas as idades. Crianças são as mais acometidas, mas não são raros casos em adolescentes e até em adultos. Doenças graves que podem evoluir de forma muito rápida, levando ao óbito em menos de 24 horas. Hoje nós já dispomos de vacinas contra vários tipos dessas meningites, meningococo, pneumococo, haemófilos, que vem protegendo nossa população após a implantação no nosso Programa Nacional de Imunizações, que completa 48 anos de existência. Esse é um programa de sucesso e que só vai manter essas conquistas se nós avançarmos, se nós mantivermos a cobertura vacinal elevada. A meningite é uma doença prevenível. Não vacile, vamos nos proteger. Proteja sua família, proteja a si mesmo e vacine-se. Calendário em dia é a receita de prevenção. Música e shows são a paixão de vários adolescentes e sempre foram a de Pedro. Pedro gosta de tocar guitarra e curtir shows de bandas de rock. Mas em 1998, com 17 anos, cheio de planos e uma vida agitada pela frente, um acorde não saiu legal e quase tirou Pedro do show da vida. Este acorde desafinado chama-se doença meningocócica. A doença meningocócica evolui rapidamente. Ela é causada pela Neisseria meningitidis, bactéria que pode provocar inflamação das membranas que revestem o cérebro, causando meningite, infecção generalizada chamada de meningococcemia ou ainda uma combinação dessas duas formas. Em ambos os casos, pode levar à morte ou deixar sequelas como surdez, perda de visão e membros amputados. Tudo começou na hora do almoço. Eu estava comendo sushi com meus amigos, era algo de costume pra gente, que a gente estava estudando muito no cursinho pré-vestibular e tal. A gente gostava de sair na sexta para dar uma relaxada. E aí, de repente, eu comecei a me sentir muito mal na hora do almoço, que eu nem consegui terminar o almoço e fui para casa. Estima-se que as doenças meningocócicas acometam mais de 500 mil pessoas no mundo e provoquem aproximadamente 50 mil óbitos. Os sintomas eram muito parecidos a uma gripe muito severa. Eu tinha dor no corpo muito forte, tinha muita fraqueza, eu estava derrubado, eu estava batido e também tive febre. E aí, em algumas horas, o meu irmão me levou para o hospital, onde fui diagnosticado com gripe. Simples assim, e fui mandado de volta para casa. Dali mais algumas horas, talvez 12 horas depois dos primeiros sintomas, eu acordei já na madrugada do dia 12, completamente em estado de choque. Eu já não conseguia me mexer, já não conseguia quase falar, as coisas já não faziam muito sentido. Estava vomitando, muita febre,
Quando minha cunhada chegou no meu quarto e me viu com as manchas roxas nos braços da pele, ela sabia exatamente do que se tratava, a meningococcemia. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra por gotículas de saliva, mas nem sempre isso se dá a partir de alguém doente. Portadores saudáveis da bactéria, geralmente adolescentes e adultos jovens, também podem transmiti-la e nem saber. Meningite ou meningococcemia são mais comuns em bebês e crianças, mas qualquer pessoa pode contraí-las. Primeiramente, eles me falaram que ia tentar salvar os joelhos e os cotovelos. A amputação já era necessária e a ordem ali era amputar o máximo abaixo possível, ou seja, o mais próximo das extremidades. Só que a infecção foi tão grave e foi tão rápida que tiveram que cortar as 2 pernas acima dos joelhos e os 2 braços acima dos cotovelos. Hoje, dispomos de vacinas para prevenir a infecção causada pelos meningococos tipo A, B, C, W e Y. Estas vacinas são seguras, eficientes e eficazes. Eu não sei dizer exatamente por que eu não fui vacinado. Eu sei que naquela época as pessoas tinham menos informações sobre o que era a meningite meningocócica, né? E ao mesmo tempo alguns sorotipos não estavam disponíveis. Para saber mais sobre como se prevenir desta e de outras doenças, acesse o site familia.sbin.org.br. Hoje, com muito esforço, com o apoio da minha família, dos meus amigos e das pessoas que participaram da minha reabilitação, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu sou um cara 100% independente, eu dirijo meu carro, eu viajo o mundo fazendo palestras, mas eu conheço muita gente que não teve a mesma sorte. A meningococcemia aconteceu comigo, mas não precisa acontecer com você. Vacine-se. Conheça todos os apoiadores dessa iniciativa em nosso site. Vacina é proteção para todos. Desde os primeiros passos, você espera que seus filhos estejam sempre seguros. Até porque proteção nunca é demais, certo? Mesmo que seu filho tenha sido vacinado contra a meningite, lembre-se que existem 5 tipos principais: A, B, C, W e Y. E embora incomum, a meningite pode gerar consequências graves. A prevenção é sempre a melhor alternativa. Para mais informações, procure o seu médico. Este é o Andrei. Isto é o que a meningite pode causar. Você espera que seus filhos estejam sempre seguros. Mesmo que seu filho tenha sido vacinado contra a meningite, lembre-se que existem 5 tipos principais: A, B, C, W e Y. Embora incomum, a meningite pode gerar consequências graves. A prevenção é sempre a melhor alternativa. Para mais informações, procure o seu médico. A partir do século XVIII, com a chegada das vacinas, nós reduzimos o número de mortes e aumentamos a expectativa de vida de uma forma muito expressiva. Uma das vacinas que contribuíram para essa conquista é a DTP, também conhecida como tríplice bacteriana. A sigla se refere às 3 doenças que ela previne. D é a difteria, T o tétano e P a pertussis, que é o outro nome dado à coqueluche. Em gestantes, essa vacina deve ser aplicada em dose única a partir da 20ª semana de gravidez, mesmo se não for a primeira gestação. O médico vai analisar o histórico de vacinas da mulher e indicar se deve ser aplicada em conjunto com outras vacinas. Grávidas que não se vacinarem durante a gestação devem tomar a vacina no puerpério, como é chamado aquele período imediatamente depois do parto. Nos bebês, a DTP infantil deve ser aplicada em 3 doses: 2º, 4º e 6º mês de vida. 2º, 4º, 6º mês de vida,
com um reforço aos 15 meses e outro entre 4 e 5 anos de idade. Então, reforço 15 meses, outro reforço entre os 4 e 5 anos de idade. Aos 10 anos, a criança deve tomar a tríplice bacteriana versão adulto, como um reforço da infantil. Vale ressaltar que a vacina em gestantes também deve ajudar a proteger o recém-nascido contra doenças, principalmente a coqueluche, que pode acometer bebês com menos de 2 meses de vida. A vacina tríplice bacteriana está disponível no SUS, na rede privada e em algumas drogarias em todo o Brasil. Não acredite em quem é contra a vacina. Elas previnem doenças e não são causadoras delas. Se hoje conhecemos pessoas com mais de 80 anos, isso se deve em grande parte às vacinas. E se você também quer chegar a essa idade, não caia em fake news, principalmente quando o que está em jogo é a sua saúde. A difteria é uma doença contagiosa que tem grande potencial de levar à morte. Graças às campanhas de vacinação, desde a década de 1990, o Brasil vem conquistando uma importante redução no número de casos. Essa é mais uma conquista do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que completou 48 anos a serviço da saúde pública. Mas não podemos relaxar. A imunidade conferida pela vacinação vai reduzindo gradualmente ao longo do tempo. Por isso, a revacinação a cada 10 anos é essencial para a sua segurança. Hoje, o número de pessoas vacinadas está muito abaixo do ideal para nos mantermos longe da difteria. Então, não vacile com a sua saúde e mantenha a vacinação em dia. No início da década de 1980, eram notificados mais de 40 mil casos anuais de coqueluche, o que representava uma incidência de mais de 30 casos para cada 100 mil habitantes. Na medida em que cresceu o número de pessoas vacinadas contra a doença, o número de casos teve redução significativa e chegamos a menos de um caso para cada 100 mil habitantes em 2020. Essa é uma conquista do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que completou 48 anos a serviço de saúde pública. Mas as taxas de coberturas vacinais estão caindo. Um dos motivos é que muitas pessoas que nunca viram ou nem conhecem a doença, até porque foram vacinadas, estão deixando de vacinar seus filhos. Para mantermos a coqueluche longe de nossas crianças, temos que manter a vacinação em dia. Hoje, quem vê uma criança correndo, pulando, brincando livremente, nem imagina que há algumas décadas essa espontaneidade pudesse ser tão ameaçada pela poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Essa doença infecciosa aguda altamente transmissível é causada pelo poliovírus, um tipo de vírus que vive no intestino das pessoas. A poliomielite foi responsável por epidemias em diversos países, incluindo o Brasil, e era uma das doenças infantis mais temidas no século XX. Mas ela também acometia adultos. Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, contraiu pólio aos 39 anos. As epidemias causaram deficiências físicas em milhares de pessoas, principalmente em crianças. Vamos conhecer as histórias de Mauro e Eliana. Tudo bem, Eliana? Tudo. Nós estamos aqui por causa do mesmo motivo, a pólio. Eu tive com 4 meses. Minha mãe descobriu, fiquei doente e tive febre. Minha mãe pegou, ligou para o médico, mandou levar imediatamente para o hospital, num cobertor. E você?
Eu tive pólio com 3 anos. 3 anos. A minha mãe, eu tive febre muito alta, minha mãe me levou para o hospital. No primeiro momento eles acharam que era gripe. Eu voltei para casa, depois de uns dias a febre continuou, Minha mãe disse que eu parecia uma boneca de pano. E aí, quando ela me levou novamente para o hospital, foi diagnosticado a pólio. A poliomielite é transmitida por contato direto entre pessoas, por via fecal-oral, por objetos, alimentos e água contaminados por fezes de doentes ou portadores do vírus. Seus sinais e sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças: febre, dor de garganta, garganta inflamada, dor de cabeça, vômito, fadiga, rigidez muscular, fraqueza muscular e sensibilidade. A maior consequência da poliomielite é a paralisia motora. Mas a doença pode deixar outras sequelas. Então, eu fiquei 30 dias internado, aí depois os cuidados foram caseiros. Até 2, 3 anos foi caseiro, depois foi só tratamento, físio. Deve ter tido muito disso aí também, né? Muita físio. No meu caso, eu fiquei um tempo internada também. Tive que ser traqueostomizada porque a minha polio deu muito forte e atingiu os músculos do pulmão. E depois que eu voltei para casa, na verdade, eu não fiz muita fisioterapia porque, como eu tinha problema respiratório, eu não podia, tinha uma série de cirurgias que tinha que ser feitas, eu não podia fazer, por conta do problema respiratório. A poliomielite é uma doença que prejudica a infância. E depois a parte de infância foi sempre com tratamento, reabilitação, brincava, parava e sempre com os cuidados especiais. Minha infância foi difícil, né? Porque o tempo todo numa cadeira de roda, o tempo todo numa cama, o tempo todo... A minha mãe muito cheia de cuidados, não podia fazer nada, tinha que ter sempre muito cuidado, então foi complicado. Graças à vacinação rotineira de crianças e às campanhas realizadas todos os anos pelo Ministério da Saúde, a poliomielite foi erradicada no Brasil. Ações semelhantes conseguiram o mesmo feito em quase todo o mundo. Mas o vírus da polio ainda persiste em alguns países da Ásia. E mesmo entre nós, pode voltar a ser uma ameaça se não mantivermos nossas crianças imunizadas. Por isso é tão importante não negligenciar a vacinação. Pode acontecer com a gente, não precisa acontecer com seus filhos. Vacine-os. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, causou mais de 26 mil casos entre os anos 70 e 80. Graças à vacinação, não se vê mais registro dessa doença. Parabéns, Programa Nacional de Imunizações, por seus 48 anos de existência e para os resultados obtidos graças à vacinação. Mas fica uma dica para os pais e famílias de nossas crianças. Nossas coberturas estão muito baixas. É preciso vacinar nossas crianças contra a polio. Eu sou Luísa Vila, eu sou professora da Faculdade de Medicina da USP e estou aqui hoje para esclarecer sobre a vacina contra o HPV. Há muitos mitos e inverdades e notícias falsas sobre essa vacina. Eu os convido a ouvir a verdade. A vacina do HPV é uma vacina que previne câncer. Porque esses vírus, os papilomavírus humanos, causam câncer do colo do útero, câncer de ânus em mulheres e homens, câncer de orofaringe, que tem afetado muitos homens, também câncer de vulva e de vagina. São, portanto, vírus causadores de tumor e que é possível preveni-los com a administração de uma vacina muito eficiente, a vacina contra o HPV.
As vacinas contra o HPV foram desenvolvidas há mais de 2 décadas e muito testadas, principalmente em relação à sua segurança. Portanto, hoje, nós temos dados de mais de 10 anos e a administração de mais de 270 milhões de doses de vacina em todo o mundo, que demonstram claramente que essas vacinas são seguras sim para a população. Portanto, administrar a vacina em adolescentes, crianças e adolescentes, não provocará efeitos adversos graves, porque até hoje nenhum caso de morte, nenhum caso de doença autoimune, nenhum caso de patologias gravíssimas, como algumas reportadas, nenhum desses casos foi atribuído à vacina. São vacinas seguras e com grande potencial de prevenir câncer em meninas e meninos, em mulheres e homens, em todo o mundo, como já vem sendo demonstrado. As vacinas de HPV podem prevenir câncer, mas também verrugas genitais. Verrugas genitais que são doenças benignas, mas são extremamente mórbidas e causam muitas complicações no tratamento e afetam tanto mulheres quanto homens. Muito bem, essas vacinas hoje, passados mais de 15 anos do início da administração em todo o mundo, reduziram em mais de 90% a incidência de verrugas genitais, o que é uma excelente notícia. Mas eu digo mais, porque essas vacinas podem prevenir aquelas doenças que são precursoras do câncer, ou seja, as doenças no colo do útero e em outros sítios anatômicos, em outros locais do nosso corpo, que se não tratadas podem chegar a câncer. Quais são essas taxas de prevenção com a vacina contra HPV? Hoje, em países que estão há mais de 8 anos administrando a vacina regularmente em crianças e adolescentes, tem tido uma redução da incidência de doenças imediatamente precursoras do câncer em mais de 85%. Também começamos a observar os primeiros casos de redução de câncer do colo do útero propriamente dito. Portanto, estas vacinas sim têm um papel muito importante na redução de doenças causadas por HPV em mulheres e em homens, que já vimos observando em relatos em diferentes países do mundo. As vacinas de HPV são administradas por via intramuscular, ou seja, uma injeção. E, portanto, assim como muitas outras vacinas, elas podem causar alguns efeitos. Os mais comuns são dor no local da injeção, no braço, por exemplo, nos músculos do braço. E é muito comum que exista uma dor que não é de grande intensidade, que pode durar algumas horas. Esses efeitos adversos podem ser seguidos por algum tempo, dor de cabeça, febrícula, mas eles são comuns e eles ocorrem com a administração de outras vacinas. Qualquer outro evento grave que tenha sido reportado, como doenças autoimunes, como problemas de deambulação, problemas ao caminhar depois de tomar a vacina, internação em hospitais e até morte, até hoje, passados mais de 10 anos de programas nacionais de imunização, não foram atribuídos à vacina do HPV. São vacinas muito seguras. Vivemos um período de muitas notícias falsas ou fake news. O problema é que em saúde, essas notícias podem colocar a sua vida em risco. Vacinas salvam milhões de vidas. Notícias falsas confundem as pessoas e fazem com que elas não se previnam contra doenças muito comuns. Vacinas que estão disponíveis no Programa Nacional de Imunização e são gratuitas.
São famílias que não levam seus filhos para serem vacinados, ou seus adolescentes para se prevenir, por exemplo, contra o HPV, contra essas doenças graves que são causadas pelo HPV. Portanto, é muito importante que nós estejamos conscientes e busquemos informação adequada, informação séria, verdadeira. As vacinas do HPV já estão salvando muitas pessoas de doenças graves que podem ser até o câncer. Vacinemo-nos e busquemos informação coerente, segura, verdadeira sobre essas vacinas que podem salvar milhões de vidas.